A maioria das pessoas, quando começa a investir, tem um objetivo bem claro em mente: ganhar dinheiro rápido. É comum ver iniciantes na bolsa torcendo para que a ação que compraram suba logo de preço, rezando para que tenham feito uma boa escolha e que seus investimentos valorizem o quanto antes. Vivemos em uma era marcada por contrastes profundos. De um lado, a tecnologia e a informação nunca estiveram tão acessíveis. De outro, nunca estivemos tão ansiosos, comparativos e insatisfeitos. A sociedade moderna parece ter se transformado em uma corrida interminável, uma corrida por status, por reconhecimento, por um sucesso que, na maioria das vezes, é medido pelo saldo na conta bancária ou pela quantidade de coisas que conseguimos comprar. Nesse cenário, a psicologia financeira de Morgan Housel surge como uma pausa necessária, uma reflexão urgente sobre o que realmente significa prosperar. Mais do que um livro sobre finanças, ele é um espelho social. As lições que ele traz tocam diretamente o modo como vivemos, tomamos decisões e nos relacionamos com o mundo. Em um tempo em que o consumo parece ditar quem somos, Housel nos convida, de maneira sutil e poderosa, a olhar para dentro e repensar o significado de sucesso, estabilidade e liberdade. Porque, no fim das contas, o dinheiro não é apenas um meio de troca. Ele é um reflexo do nosso comportamento, dos nossos medos e das nossas prioridades. Mas, se olharmos com atenção para o exemplo dos grandes investidores do mundo, perceberemos que o verdadeiro sucesso nos investimentos não vem dos retornos imediatos ou dos lucros astronômicos de um mês para o outro. O segredo está em sobreviver por tempo suficiente, em ser a prova de falências. Então, se você já curtiu a ideia do vídeo, deixe seu like e vamos logo para o conteúdo. Isso pode parecer confuso à primeira vista, mas fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai entender aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro e os investimentos. A força do tempo. O que o caso de Warren Buffett nos ensina? No livro A Psicologia Financeira, o autor Morgan Housel apresenta um dado extremamente curioso sobre Warren Buffett, considerado o maior investidor de todos os tempos. Na época em que o livro foi publicado, o patrimônio de Buffett era estimado em 84,5 bilhões de dólares. E pasme, 84,2 bilhões desse total foram acumulados depois que ele completou 50 anos de idade. Ou seja, apenas 300 milhões, o que é uma quantia enorme para qualquer pessoa, mas mínima diante do seu total, foram conquistados antes dos 50. Isso levanta uma pergunta inevitável. Será que Buffett aprendeu novas habilidades de investimento na terceira idade? Será que ele começou a fazer algo completamente diferente depois dos 50 anos? Claro que não. O que realmente explica esse fenômeno é o poder do tempo e da constância. Buffett simplesmente começou a investir muito cedo, aos 10 anos, e ele nunca parou. O exemplo das eras glaciais. Pequenas mudanças, grandes resultados. Para explicar essa ideia de crescimento constante e cumulativo, o livro traz um exemplo muito interessante: as eras glaciais. Durante essas eras, o planeta ficou coberto de gelo por longos períodos. No início, os cientistas acreditavam que o acúmulo de gelo era causado por invernos extremamente rigorosos, mas com o tempo descobriram que o verdadeiro motivo era outro: verões menos quentes. Quando os verões eram mais frescos, o calor não era suficiente para derreter completamente a neve acumulada no inverno anterior. Assim, uma pequena camada de gelo permanecia, servindo de base para o acúmulo de mais neve no próximo inverno. Esse processo se repetia ano após ano, até formar uma gigantesca massa de gelo, a Era Glacial. Um glaciologista resumiu o fenômeno dizendo: "Não é a quantidade de neve que causa o acúmulo de gelo, e sim o fato da neve permanecer, mesmo que em pequena quantidade." Ou seja, pequenas mudanças consistentes, repetidas por longos períodos, podem gerar resultados extraordinários. E é exatamente assim que funciona com o dinheiro. Você não precisa de retornos enormes para ficar rico, precisa apenas de crescimento constante e disciplina. Mesmo começando com pouco, digamos R$ 30 por mês, é possível construir algo significativo ao longo dos anos. O segredo é não desistir e manter a base firme, igual o gelo que não derrete durante o verão. O tempo nos investimentos, efeito exponencial. Warren Buffett é um gênio, sem dúvidas.
Existem milhares de livros, vídeos e cursos ensinando como ele investe, analisando suas estratégias e escolhas de ações. Mas quase ninguém fala sobre o principal segredo dele: por quanto tempo ele investe. Buffett investe desde criança. Ele comprou suas primeiras ações aos 10 anos e atingiu o seu primeiro US$ 1.000.000 aos 30 anos, só com investimentos. Agora, imagine o seguinte cenário hipotético descrito pelo autor do livro. E se Buffett tivesse levado uma vida normal, aproveitado mais sua juventude, gasto com festas, viagens e coisas materiais, e começado a investir só aos 30 anos? Mesmo com um retorno espetacular de 22% ao ano, ele teria chegado aos 60 anos com cerca de 11,9 milhões de dólares. Parece muito? Pois bem, isso é praticamente nada perto dos 84,5 bilhões que ele tem hoje. Isso mostra que o maior aliado de Buffett não são apenas sua habilidade de investir, mas sim o tempo. Ele simplesmente permitiu que o tempo fizesse o trabalho pesado. Se você está gostando, lembre-se de se inscrever no canal e deixar um like. É rápido e nos ajuda a crescer muito. O crescimento de longo prazo é algo tão poderoso que a maioria das pessoas tem dificuldade de compreender. Ele é exponencial e não linear. Ou seja, o progresso é lento no começo, quase imperceptível, mas com o passar do tempo se torna gigantesco. Um exemplo simples que o livro cita é o dos HDs de computadores. Em 1950, um HD armazenava apenas alguns megabytes. Já em 1990, os mais avançados chegavam a 296 megabytes, ou seja, mais de 100 milhões de megabytes. Perceba o salto. O crescimento foi pequeno no início, mas se tornou impressionante com o tempo. É exatamente isso que acontece nos investimentos. Os resultados não aparecem de imediato, mas quando o efeito dos juros compostos se acumula, o crescimento parece desafiar a lógica. A paciência como vantagem competitiva. Buffett entende isso melhor do que ninguém. Um dos investimentos mais famosos de sua carreira é na Coca-Cola, empresa na qual ele começou a investir em 1988. Durante muitos anos, suas ações não se valorizaram significativamente. De fato, passaram mais de 20 anos com retornos modestos. Mas ele continuou investindo, reinvestindo os dividendos e mantendo a constância. E então, a partir de 2015, o valor dessas ações disparou, multiplicando exponencialmente seu investimento inicial. Essa história ilustra perfeitamente uma das frases mais conhecidas de Buffett. O mercado é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. A mensagem é clara: quem tem paciência vence. Se você quer conquistar a liberdade financeira, não precisa ser o mais inteligente, nem o que acerta todas as ações. Você precisa ser aquele que permanece, que continua investindo, mesmo quando o mercado está em queda, mesmo que pareça que nada está acontecendo. Ser à prova de falências é o verdadeiro segredo. O foco de quem busca prosperar financeiramente deve ser sobreviver, resistir às crises, às tentações de sacar o dinheiro antes da hora e às promessas de lucros rápidos. Pense na sua estratégia como a base de gelo de um verão ameno. Enquanto você não deixar ela derreter, o acúmulo vai continuar. Com o passar dos anos, você verá a sua própria era glacial se formando. Isto é, o efeito do longo prazo transformando pequenas contribuições mensais em um patrimônio sólido e crescente. Então, o segredo não é correr atrás de retornos gigantescos, mas sim manter-se no jogo por tempo suficiente para que o tempo e os juros compostos façam o trabalho por você. E se você acha que não tem dinheiro suficiente, muita gente diz: "Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir." Mas o importante é começar, mesmo que com pouco. Você pode iniciar com 30, 50 ou 100 reais. O valor não é o mais relevante. O que realmente importa é o hábito. Porque o tempo que você perde esperando ter mais dinheiro é o tempo que poderia estar acumulando juros sobre juros. E lembre-se, quanto antes você começar, mais fácil será o caminho. Se você quiser entender melhor como o dinheiro funciona e como multiplicá-lo, recomendo assistir ao próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele vai te ajudar a clarear a mente sobre o poder do tempo e das decisões financeiras conscientes. Muito obrigado por acompanhar até aqui. E lembre-se, investir não é sobre ficar rico rápido, é sobre não ficar pobre devagar. E você, o que acha?
Você acredita que as pessoas realmente entendem o poder do tempo quando se trata de dinheiro e investimentos? Será que a pressa por resultados imediatos está impedindo muitos de alcançarem a verdadeira liberdade financeira? Me conta aqui nos comentários, quero saber sua opinião. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar aprendendo sobre como pequenas atitudes e constância podem transformar não só suas finanças, mas também sua forma de enxergar a vida. Até o próximo vídeo.